Hoje o vídeo aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto, será bem diferente. Vocês devem estar imaginando que a gente vai fazer uma matéria de avaliação aqui desse carro. Não, pessoal, será bem mais divertido que isso. Hoje, pessoal, 7h30 da manhã, nós estamos nos preparando para ir até um evento que a Renault está fazendo no Aras Tuiuti. Vocês já conhecem lá o local, mas vai ser um evento bem legal. Vou deixar para contar um pouquinho mais para frente como é que é esse evento. De toda forma, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre condução econômica do veículo. Para isso a gente pegou aqui o Sandero GT Line abastecido com etanol. Por quê? Como esse carro aqui tem transmissão manual, ou seja, câmbio manual, ele tem um indicador de troca de marchas para você dirigir de forma mais eficiente. E outra coisa que as pessoas não exploram, a central multimídia tem lá um esqueminha que ela avalia a forma como você está dirigindo e ela vai te dando pontos. Inclusive, o sistema é extremamente rigoroso. Então a gente vai fazer uma viagem até o Aras Tuiuti, onde a gente vai explorar um pouquinho desse sistema de economia e até mesmo o indicador de troca de marchas. E olha, tem muita coisa legal nesse evento da Renault no Aras Tuiuti. Então já vamos começar ajustando aqui o carro para a nossa medição. Pessoal, na central multimídia a gente tem esse menu aqui, ó, o Driving Eco. Nesse menu a gente consegue ver ali a pontuação de como foi a condução prévia. Então de 100 pontos possíveis foram 60. Você pode ver que a aceleração foi razoável, a antecipação foi um pouco melhor, mas a troca de marchas foi bem ruim, ficou ali apenas com 2 estrelinhas. E aqui nós temos o relatório de viagem, onde o carro, apesar de não estar com uma boa pontuação, está com uma boa média, né? Para etanol, vocês estão vendo ali que ele fez 10,4 km por litro, com uma velocidade média de 46 km por hora. Ou seja, foi um circuito misto. Esse botãozinho aqui, pessoal, serve justamente para a gente poder fazer o reinício do computador de bordo, que também é indexado aqui ao painel. Então você consegue acompanhar tanto pelo painel quanto pela central multimídia. Agora a gente vai iniciar a nossa viagem e vamos ver como é que vai ser o comportamento ao longo da viagem, porque o ideal é a gente ter a maior pontuação possível aqui. Vocês estão vendo que ele está zerado de 100 e vamos ver como é que fica essa condução até o Aras Tuiuti. Pessoal, a gente observa aqui que o indicador de troca de marchas que tem aqui no painel, ele é bastante sensível. Então ele aparece com muita frequência ali. Dentro do contagiros tem uma luz verdinha que mostra quando você precisa subir ou descer marcha. Então, por exemplo, estamos aqui numa situação de terceira marcha, velocidade aqui de 30 por hora, vamos passar aqui numa lombada. Olha só, já pediu para reduzir a marcha ali. Então, vamos obedecer, acelerar aqui mais um pouquinho, vamos ver o momento que ele pede para subir a marcha, né? Para colocar a marcha ali um pouquinho mais, ó, já pediu de novo. Ou seja, ele é bastante sensível. Se você seguir aquela, ó, agora ele pediu para reduzir a marcha. Então, ele faz uma análise de como o motor está se comportando e vai pedindo aí a mudança de marcha de acordo com a situação do carro. Ou seja, ele é muito mais sensível do que muito motorista imagina. Bom, pessoal, para explicar aqui como é que funcionam esses 3 medidores, né? Então ele tem um medidor ali de aceleração, ou de troca de marchas e antecipação. A aceleração é bastante óbvio. Quanto mais você acelera, mais combustível você gasta. Então, se você usar o acelerador de forma bem suave, você vai conseguir manter ali as estrelinhas. A troca de marcha, você tem que obedecer muito bem o que o carro está pedindo. E olha, vocês podem ver que já caiu ali uma estrelinha. Eu mal andei com o carro aqui, ele acendeu algumas vezes aqui a luzinha que eu não troquei na hora, ele já me tirou ali uma estrelinha. E antecipação, esse daqui às vezes o pessoal não consegue entender como é que funciona, mas é simples. Quanto menos freio você usar, né, quanto menos você pisar no pedal de freio, ou seja, usando o freio motor do carro e deixando o carro desacelerar suavemente para que você economize combustível, você não perde estrelas. Então se você acelerar e pisar muito forte no freio, você não antecipou o movimento e é justamente aí que você perde aí as estrelinhas de antecipação. Portanto, não é difícil entender isso e como vocês podem ver, ó, ele é bastante crítico com a questão de troca de marcha. Olha, eu estou aqui numa área urbana que tem que trocar bastante marcha. Vocês estão vendo, ele já me tomou 2 estrelinhas e eu estou dirigindo de forma bastante suave, só para vocês verem como o sistema é bastante exigente com o motorista. Agora a gente acabou de entrar na estrada. Olha, a gente rodou ali 3,3 km de área urbana, onde tinha bastante lombada. E veja, eu tô com 90 pontos de 10. Mesmo dirigindo de forma bastante suave, a gente consegue ver
pelas 5 estrelas de aceleração e 5 estrelas de antecipação, ainda assim ele só está me dando 3 estrelas na troca de marcha. Ele exige que o motorista mantenha o giro bastante baixo do motor. Entretanto, se você colocar uma marcha muito alta, o que ele faz? Ele pede para você reduzir a marcha. Então a gente percebe que ele é bastante crítico na forma de condução do motorista para que ele seja eficiente. Aqui na estrada, agora já não tem muito segredo, né? Que a gente vai basicamente ficar o tempo todo quase que em quinta marcha, mas não o tempo todo. De toda forma, a gente vai conseguir ver como vai ser a questão da aceleração, porque aqui nós temos um carro motor 1.0, então ele não tem tanta força assim. Vamos ver como é que é o comportamento do sistema, considerando o uso rodoviário. Então na estrada deve ser mais fácil, afinal a gente vai trocar pouco marcha, né? Não necessariamente, pessoal. O que acaba acontecendo aqui? Como eu expliquei, o motor não é muito forte. E aí você vai fazer um acesso de rodovia, sair de uma para outra, poder retomar a velocidade. O que acaba acontecendo? Para você ganhar a velocidade, você precisa subir um pouco mais o giro do carro. Nesse momento ele pede para você trocar para uma marcha superior. Para quê? Para que você faça essa retomada de uma forma um pouquinho mais lenta. E aí o que acaba acontecendo? Se você insiste em usar a marcha com o giro mais alto, ele tira mais pontinhos de você. Ó. Eu só estou com 2 estrelas na troca de marcha, aceleração e antecipação estão indo muito bem. Mas ou seja, ele obriga o motorista aqui a dirigir mais devagar, principalmente nessas retomadas de velocidade. Aqui nesse trecho que nós estamos é mais tranquilo, afinal a estrada é um pouco mais plana. Agora chegando lá perto do Aras Tuiuti, que ali você tem bastante serrinha e algumas coisas assim, a coisa deve complicar um pouco. De toda forma, vamos continuar aqui para ver como é que funciona tudo isso. Vamos dar uma olhadinha de como é que está o consumo até agora. Aqui no relatório de viagem, a gente consegue ver ali o consumo do carro, não está ruim, aproximadamente 10 km por litro, velocidade média 50 km por hora, a gente começou a viagem agora. Distância sem consumo, que é aquela distância do cut-off, né? Onde você anda com o carro sem consumo, sem a injetar combustível. A gente teve ali 700 metros, rodamos aí um pouquinho mais que 11 quilômetros. Então, até agora, vamos dizer assim, tá indo bem, né? Mas como vocês podem ver, 87 de 100 pontos. E a questão maior ali é na troca de marchas mesmo. Vamos rodar um bom trecho agora e vamos depois conferir mais um pouquinho para ver como é que fica aí essa questão da medição. Agora a gente está chegando aqui pertinho de Jundiaí, na rodovia que vem de Itu a Jundiaí. E nesse momento, parte da manhã, costuma ter trânsito. E aqui a rodovia também tem mais subidas. O que acaba acontecendo? Você tem que trocar bem mais marchas aqui por conta desse trânsito. E olha só como o sistema penalizou a gente. Ele está ali dando uma única estrela na troca de marchas. Por quê? Porque além do trânsito, para você continuar mantendo a velocidade do carro, você tem que forçar aí um pouquinho mais a marcha para não atrapalhar os outros motoristas. E aí ele te penaliza na troca de marchas. Ou seja, o sistema aqui está ajustado para uma condução eficiente, mas numa direção bem suave, bem lenta. E aí, se você quiser manter a velocidade na estrada, fatalmente você será penalizado. Agora nós estamos aqui na estradinha, que tem uma espécie de serra, um pouquinho antes de chegar na cidade de Morungaba. Então aqui costuma ter bastante subida, descida, aceleração, desaceleração. Vamos ver como é que a gente vai pegar de trânsito aqui. Agora, olhando aqui o nosso score, ele está em 75. A gente viu até que a gente perdeu ali uma estrelinha de antecipação, também perdeu uma de aceleração. E por quê? Quando a gente passou por dentro da cidade de Itatiba, tinha bastante trânsito ali. E eu já percebi que no trânsito é muito difícil você conseguir manter a eficiência aqui do sistema, né? Porque ele te obriga a muitas passagens de marcha e aí é aquela história, para você não atrapalhar o trânsito tem que acelerar um pouco mais. E nesse momento é onde ele acaba te penalizando. Bom, entramos aqui na estrada, ó, a gente entrou com 75, já está com 74. De novo, o problema da serra, né? Então aqui nós temos a situação bem típica. Eu estou em quinta marcha, 2.500 giros, tem uma subida. O carro está perdendo velocidade, então eu tenho que colocar a quarta marcha. Na hora que eu coloco quarta marcha aqui, o que acaba acontecendo? Eu preciso acelerar mais um pouco para manter a velocidade. E é justamente aqui que ele acaba me penalizando ali, ou em aceleração ou às vezes em troca de marcha. Então, o que a gente consegue ver é que o sistema está muito ajustado para economia de combustível, mas penalizando, por exemplo, o desempenho.
Agora a gente está num dos trechos mais difíceis para o assunto de economia de combustível. Saímos aí da estrada principal, estamos aqui numa estrada secundária que é de pista simples e mão dupla. É uma área semi-urbana, então ela é cheia de lombadas e pior, ela tem bastante subida e descida. E aqui é que acaba penalizando bastante, principalmente a antecipação, porque as lombadas não são bem sinalizadas. Na hora que você vê a lombada, você já está em cima dela, você tem que frear um pouco mais forte, e aí ele te penaliza aqui na antecipação. E a aceleração também é difícil, né? Porque tem bastante subida, então toda hora tem uma lombada, toda hora você tem que acelerar. Isso acaba diminuindo a sua pontuação. Aliás, a gente acabou de entrar na estrada e vocês estão vendo que a pontuação caiu mais um pouco. Bom, vamos continuar a viagem, que ali na frente, um pouquinho antes do Araçatuiuti, ainda tem um trecho um pouquinho pior, que acaba sendo estrada de terra. Agora o pior trecho aqui da viagem, né? A estradinha de terra. Mas olha só como a pontuação caiu, 63 de 100. Como eu expliquei para vocês, as frenagens nas lombadas, né, faz com que a gente perca pontos aí na antecipação. A aceleração até que não foi tão comprometida, a gente continua ali com 4 estrelas, mas a troca de marchas continua aí em 2 estrelas. Bom, estamos quase chegando no Araçatuiuti, chegando lá, vamos ver o relatório final dessa viagem. Bom, chegamos aqui no Araçatuiuti e olha a nossa pontuação, 63 de 100, o que é uma condição bastante real, né? A gente tem ali 4 estrelas na aceleração, 2 na troca de marchas e 3 na antecipação. Nosso relatório de viagem. Viagem aí de quase 140 km, 1 hora e 58, velocidade média de 70 km por hora e o consumo médio até que ficou bom, 10,7 km por litro. Mas, moral da história. Pessoal, para a gente fazer 100 pontos de 100 ou muito próximo de 100, a gente levaria muito mais tempo nessa viagem e mais do que isso, precisaria conhecer o terreno para poder fazer uma antecipação melhor, até troca de marchas melhor. De toda forma, o que a gente consegue ver é que se o usuário seguir aqui as indicações que a gente tem aqui no EcoScore e nas mudanças de marcha, efetivamente ele vai conseguir fazer uma economia de combustível muito boa. Depois do nosso teste aí com o Sandero GT Line, agora a gente já está aqui no Araçatuiuti, onde vai acontecer um evento muito legal hoje. Mas olha só, para bater um papinho aqui com a gente, pessoal, eu trouxe aqui o meu amigo, o Kaique. Tudo bom, Kaique? Tudo ótimo, Jorge. E você? Pessoal, o Kaique, para quem não conhece ele é o diretor de comunicação da Renault do Brasil e também o vice-presidente do Instituto Renault. Detalhe que o Kaique é um dos poucos executivos da indústria automobilística brasileira que tem uma formação de engenheiro, não é isso? Isso aí, engenharia mecânica, né? Atuei na área de engenharia durante um bom tempo, desenvolvimento de produto, né? E aí também a comunicação. Felizmente, uma área que eu adoro, né? Super importante ter esse contato aí com vocês, jornalistas, é super bacana. Kaique é um cara assim que gosta da parte técnica, como vocês acompanham bastante aí no YouTube do Comprecar TV comigo. Bom, pessoal, vamos entender primeiro com o Kaique o que está acontecendo aqui hoje. E aí, Kaique, o que é esse evento que vocês bolaram? Bom, Jorge, aqui é um curso de direção segura, que a gente chama. Então, é uma iniciativa do Instituto Renault. O Instituto Renault tem 2 eixos de atuação: inclusão e segurança. Segurança no trânsito, segurança viária. Então esse evento é um evento em que a gente vai falar, vai mostrar toda a tecnologia, como funcionam os equipamentos de segurança e melhor, nós vamos ter uma oportunidade durante todo o dia de que, né, os convidados, no caso hoje nós temos aqui imprensa, amanhã vamos ter clientes em parceria com as nossas concessionárias para poder passarem o dia praticando, entendendo na prática qual é a maneira correta, né, de estar dentro do carro, de posicionar o banco, como funcionam os equipamentos de segurança e saírem daqui com certeza com os melhores reflexos e com a consciência, né, aí mais forte, digamos assim, para poder cuidar da segurança do trânsito. Bom, pessoal, como vocês estão vendo sempre a gente fazendo várias matérias aí, dirigindo os carros, mas é legal porque esse momento a gente até consegue apurar um pouco daquilo que a gente já conhece em relação ao carro. E mais do que isso, né? Pessoas que não estão acostumadas a ter essa oportunidade, a Renault abriu justamente através dos seus concessionários. Agora, o Kaique vai fazer de forma resumida um pouquinho do que a gente vai ver aqui hoje, né? E são vários momentos, né, Kaique? Então, eu vou até aproveitar aqui para o Kaique falar um pouquinho aí de algumas questões que são muito importantes e que acabam interferindo. Por exemplo, uma delas, postura ao volante. Isso é muito importante, ô Kaique?
Bem, Jorge, aqui eu acho que vale primeiro a gente falar o seguinte, das estatísticas, né? Infelizmente o Brasil é um dos líderes aí, né, mundiais, uma estatística muito ruim, que é de acidentes e mortes no trânsito. Então, por isso o trabalho de segurança no trânsito, ele é muito importante, tem que ser, né, uma ação contínua, como assim a gente faz no Instituto. E aí, olhando para os números, a gente vê alguns números, como eu disse, mais de 30 mil mortos por ano, né, no trânsito. E 90% dos acidentes acontece em função do erro humano, da imprudência, da má condução ou até da má manutenção do veículo. Então, o fator humano é fundamental e por isso a gente trabalha isso no curso ao longo do dia. E o primeiro item é esse que você citou, né, Jorge, que é exatamente a posição de dirigir. Pode até parecer uma coisa simples, banal, mas não é. Realmente, se você não estiver corretamente posicionado, você não vai conseguir reagir da maneira correta em uma situação de emergência. Esse é o objetivo da gente falar bastante desse item, posicionar de forma que você tenha o braço, né, levemente inclinado numa posição normal, para que na curva você esteja bem posicionado. O encosto, né, não deitado, mas sim da maneira um pouco ereta, que te permita essa posição correta. A perna é fundamental, principalmente porque no momento de frear o carro numa situação de emergência, você tem que ter, né, a força no pé e para isso você tem que estar na distância correta. Então são várias dicas práticas para que esse primeiro quesito, que é super importante, a posição ali no banco do motorista, ele seja, né, observado e às vezes a gente tem até que ter mudanças de hábito. Né? Às vezes é a primeira vez, depois de algum certo tempo que a pessoa dirige, que tem essa atenção a esses aspectos, tem até que se esforçar para ter uma mudança de hábito, para ter a melhor postura. E aí eu posso até, né, fazer uma brincadeira, basta olhar, né, como que os pilotos, né, de corrida, em geral, das categorias profissionais, né, dirigem. Normalmente uma posição que tem essa facilidade, né, de acesso ao volante, aos pedais, para reagir o mais rápido possível nas situações de emergência. Vou fazer um parênteses aqui, não vale a Fórmula 1. A Fórmula 1, o carro não é um carro de rua, é feito completamente diferente, com outros conceitos. Mas as competições, né, que a gente vê de turismo, vamos dizer, ali o piloto sempre vai buscar essa posição, que é muito parecido com o que a gente ensina aqui, por ser a posição que vai dar maior conforto e principalmente facilitar a reação correta em situações de emergência. Bom, como vocês estão vendo, estar corretamente ao volante é importante. Agora, tem mais coisas aqui. Uma delas é a questão do freio ABS, né? Como a gente sabe, o freio ABS evita que as rodas bloqueiem e aí você consegue manter a dirigibilidade do carro numa frenagem forte. Agora, vai ter uma explicação aqui, porque as pessoas se confundem com o freio ABS, né? E qual que é essa confusão que o pessoal faz? Olha, a primeira dica que você já deu, né, é interessantíssimo isso, né? O freio ABS não é simplesmente para ter, né, uma menor distância de frenagem, não. Mas é muito importante essa função do freio ABS. Você pode cravar o pé no freio, né? Você tem que pisar com a maior força possível numa situação de emergência e mesmo assim você vai conseguir desviar se for necessário de algum obstáculo, de uma pessoa, de um pedestre, de outro carro. Então essa é uma das principais funcionalidades do ABS. Permitir que você consiga frear no limite de travar a roda. Por que no limite de travar a roda? Porque se a roda trava, né, aí por questões físicas, o carro tende a ir continuar a trajetória que ele tinha. Se você trava a roda, ele vai continuar indo reto. Ele não permite que você desvie de algum obstáculo. E o ABS te permite isso. Porém, o ABS tem, óbvio, isso vem melhorando ao longo do tempo, mas é normal que tenha uma pequena trepidação no pedal. Então a gente já teve casos de cliente que chega na concessionária reclamando: olha, meu pedal, meu freio está com algum problema, porque o pedal trepidou aqui quando eu precisei frear forte. É normal, porque isso está acontecendo a equalização, né, ali do sistema de freio, do sistema hidráulico do freio, roda a roda, né? Tem sensor em cada roda que compara com a velocidade do carro. Isso age ali muito rápido, né? Milésimos de segundo, ele ajusta corretamente a pressão, né, a força da frenagem em cada roda, garantindo isso que eu disse. Melhor frenagem no limite do travamento e a dirigibilidade. Inclusive, isso é muito bacana, né, em situações extremas. Se você está com duas rodas, por exemplo, em uma pista molhada ou numa grama e a outra no asfalto seco, né, por exemplo, você pega uma mancha de óleo ou alguma coisa assim, também nessa situação o freio ABS atua de forma a garantir a melhor frenagem e a possibilidade de desviar de algum obstáculo. Então é fundamental, é muito bacana que no Brasil, desde 2014, é obrigatório por lei que todos os carros tenham o ABS,
mas é muito importante que as pessoas, né, entendam como funciona e saibam como usar. Por isso a importância desse curso, com essas dicas e mais do que isso, né, o teste na prática, aqui no local seguro, para poder experimentar essa frenagem no limite, como se fosse uma situação de emergência. E aí, a ideia é essa, as pessoas saem daqui com maior segurança, né, no dia a dia. Acontecendo uma situação no dia a dia, ela, opa, já vai reagir da maneira correta. E ó, tem mais dica também, tem a questão do teste de alce. Aqui no Brasil a gente não tem alce, né? Mas aqui a gente tem boi, tem cavalo, tem bola de criança que atravessa a rua, tem criança que atravessa a rua, que é aquele movimento brusco que você tem que fazer, e aí entra justamente a postura correta ao volante para conseguir fazer o movimento. Exatamente, então é outro recurso tecnológico, né? Acho que vale dizer, né? Os carros nos últimos 20 anos passaram uma verdadeira revolução. Os carros hoje são realmente um nível de segurança muito acima, né, das décadas passadas. Tem muita tecnologia não só desses sistemas que eu estou dizendo, a gente está comentando aqui, mas também da carroceria do carro, né, que ela é deformável para absorver energia. A gente tem como se fosse uma célula de sobrevivência, né, na região dos passageiros. Então é muita tecnologia. E essa que você está citando, né, nessa situação de desvio repentino de faixa, né, em situações limites, o carro precisa de uma ajudinha, né, em alguns casos, que é o controle eletrônico de estabilidade, né, o que a gente usa a sigla ESP, né, Electronic Stability Program. E nesse caso, o que ele faz? Ele atua com o mesmo sistema ali do freio ABS, ou seja, sensores nas rodas, mas sensor também do volante, né, que vê quanto que você virou, e um outro sensor que tem no meio do carro que sente quanto que o carro está virando realmente, né? Está girando em torno do próprio eixo dele ali. Então, com todos esses sensores, ele entende se o carro está derrapando, né, de frente ou de traseira. Ele atua nos freios das rodas, né, de forma diferente, dependendo da situação, para corrigir a trajetória do carro. Então, vamos supor que você entra numa curva com um carro com tração dianteira muito rápido, o carro tende a sair de frente, a gente fala, né? Ou seja, a frente do carro vai para fora da curva, vai te puxar para fora da curva. Você, às vezes, só tirar o pé do acelerador, que é a manobra correta, não vai ser suficiente. Nessa situação, você imagina que é uma curva para a esquerda, esse sistema todo que eu expliquei, ele vai dar uma beliscada na roda traseira esquerda e vai fazer com que o carro entre na trajetória da curva mais rapidamente, garantindo segurança. Se o carro estiver saindo de traseira, né, numa situação, por algum motivo, né, a pessoa, como a gente fala, perdeu a traseira numa curva, aí ele vai fazer uma beliscada, né, no freio dianteiro esquerdo, para trazer o carro para a trajetória correta da curva. Então é muita eletrônica, tudo isso age muito rapidamente, as pessoas não percebem, né, o que é bom, quer dizer que o sistema está ali bem calibrado, e aqui também temos a oportunidade de testar isso, né, fazer a manobra rápida. Às vezes a gente vai perceber o sistema atuando, às vezes não percebemos, e por isso teve até tem uma manobra que a gente vai fazer, né, que o instrutor vai fazer sem o ESP, sem o controle de estabilidade, para mostrar que na mesma velocidade, naquela situação, se não tivesse o ESP, você não conseguiria segurar o carro. Questões físicas. Então, essa eletrônica toda realmente vem a complementar, a ajudar aí o condutor a ter a maior segurança possível. Mas é importante entender tudo isso, como funciona, né, para que você saiba corretamente como utilizar o veículo e evitar acidentes. Bom, como vocês estão vendo, pessoal, inclusive detalhe, o Sander RS é um carro dos poucos carros aí no mercado que você efetivamente consegue desligar completamente o programa de estabilidade. Ele tem dois modos, né? Então ele tem um modo acionado, quando você aperta uma vez o botão, a gente já explicou isso no canal, ele coloca o carro numa condição mais esportiva, mais permissiva, apertou o botão e segurou, aí ele desliga o ESP, justamente por ser um carro de uma proposta de pista. A gente vai ver tudo isso aí na prática. E eu vou aproveitar até aqui, porque tem mais coisa, mas vou guardar para vocês aí no vídeo. Aproveitar também para o Kaique. A gente fez aí o teste, aproveitando, já que estamos falando de segurança, consumo não está totalmente ligado, mas uma direção segura também é eficiente, né, Kaique? E a gente fez aí o teste de consumo com o Sandero GT Line, e lá tem a pontuação, né, de 0 a 100. E a gente fez um número relativamente baixo, 66 aí, vindo de Itu até aqui. Aquele sistema é bastante exigente para você conseguir aplicar ali a eficiência, né, Kaique? Bom, Jorge, primeiro, se me permite, vale esse comentário, né? Você citou aí, né, que não é exatamente esportivo e tal, mas é bacana falar, né, que muitas dessas tecnologias, para não dizer todas elas, né, freio a disco, que é uma coisa super banal que todos os carros têm hoje, né, saiu da Fórmula 1,
o comando de válvulas variável saiu da Fórmula 1, duplo comando, né, saiu de competições, controle eletrônico de estabilidade, que a gente citou agora, veio da Fórmula 1. Então, toda essa tecnologia, né, praticamente toda, vem realmente de um grande laboratório de desenvolvimento de tecnologia, que é a Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje, né, vale essa curiosidade, eu sei que você também gosta, né, Jorge, o público, grande parte também gosta, corre com motor 1.6. Então, o motor da Fórmula 1 hoje é um motor 1.6, 16 válvulas, né? 16 válvulas não, que é um V6, né? Um motor em V com 6 cilindros, 1.6, ou seja, o tamanho de um motor normal da maioria dos carros do Brasil, porém, turbo e com 2 motores elétricos. Então, já é uma tecnologia híbrida. Então, tudo isso vem para as ruas, né? Da tecnologia das pistas para as ruas. E no caso do consumo, por isso que eu estou falando disso, também foi importante essa mudança de tecnologia, porque ali também mudou em 2014. Antes era um motor V8, né, 8 cilindros em V, 2.4. E tinha determinada performance e determinado consumo. Com essa tecnologia híbrida, a gente conseguiu a mesma performance de um motor 2.4 V8, que já estava há décadas desenvolvido, porém com 40% menos de consumo. Então, a gente vem trabalhando muito para melhorar, né, o consumo do carro, que consequentemente reduz emissões, né, de gases tóxicos e tal, e também dos gases de efeito estufa, no caso o CO2, né, o dióxido de carbono. E aí, falando exatamente do sistema, então toda essa tecnologia nos permite hoje monitorar, né, exatamente como eu falei aqui do ESP, tudo isso, monitorar tudo que tem no carro. E aí é importante deixar claro, o consumo de combustível, ele é um resultado de muitas variáveis, muitas. Vai desde a qualidade do combustível, sem dúvida a tecnologia do motor, né, empregada, mas a qualidade do combustível influencia, a temperatura daquele momento influencia, quanto mais quente, pior é o consumo normalmente, além da temperatura, né, a gente pode falar de outras condições climáticas, mas também é muito importante, assim como na segurança, o modo de dirigir, outro item, lógico, é o percurso, né, mas muito importante é o modo de conduzir. Você pode fazer o mesmo percurso no mesmo tempo, consumindo muito mais de um jeito ou muito menos se você dirigir prestando atenção no consumo. Então, o consumo no final é resultado de vários fatores. E esse sistema nosso, ele realmente está o tempo inteiro analisando esses vários fatores. A posição do acelerador, quanto tempo você reage para acelerar ou tirar o pé do acelerador quando tem um sinal, né, um semáforo na frente. Tudo isso é analisado. Então, e óbvio, voltando, o percurso também influencia muito. Então, você disse que veio até aqui. Sim, pegamos estrada, pegamos trânsito dentro de 2 cidades, pegou aqui as subidinhas aqui, chegando aqui, que aí já tem bastante aclive, e aí dificulta, né? E aí tem um outro detalhe muito bacana que os nossos carros hoje têm, que é um indicador de mudança de troca de marcha. Né? Aliás, ele é bem exigente, né? Ele pede sempre uma marcha mais alta e é justamente aí que quando ele pede a marcha mais alta, o carro fica um pouco mais fraco. Se você quiser manter a velocidade, você é penalizado. Depende do percurso. Se tiver uma subidinha, provavelmente. Se não, não. Então, assim, normalmente é mais um recurso que o motorista dispõe para poder, né, buscar ali a melhor condução do ponto de vista de economia de combustível. Então, o sistema realmente é bastante completo e é bacana, porque se você faz o percurso frequentemente, você pode todos os dias fazer e você aprende. Ele te dá as dicas exatamente aonde que você pode ser mais eficiente do ponto de vista de consumo, né? Então, de novo aí a tecnologia ajudando aí ao motorista para poder ser mais eficiente e mais seguro também. Bom, como vocês viram, pessoal, a ideia aqui desse evento da Renault, e a gente até aproveitou para fazer essa parte de consumo, para vocês verem como todas essas tecnologias podem ser importantes. Agora, nós vamos para a pista para mostrar na prática tudo isso aqui que o Kaique falou, que de novo, não só para a imprensa, mas para também usuários de carros, né, clientes da marca Renault, que terão a oportunidade de conhecer tudo isso na prática. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no primeiro exercício, junto comigo aqui o Edgar da TCO. Tudo bom, Edgar? Tudo bem, e você? Edgar que libera carro aí pra gente lá na TCO quando a gente vai buscar carro. Mas olha, pessoal, esse primeiro momento aqui, o Edgar vai avaliar se eu tô sentado direito aqui no carro, porque existe uma posição correta para braços, pernas e tudo mais. Então o que ele vai fazer? Eu vou dirigir, nós estamos aqui com câmeras internas no carro e ele vai dizer se eu tenho ou não algum vício de condução. Vamos conferir isso aí. Bom, vamos lá. Edgar, eu já arrumei o banco para a posição que eu entendo como confortável para mim
e coloquei aqui o volante na posição que eu prefiro dirigir. Evidentemente que aqui na Captur a gente tem uma posição um pouquinho mais alta, né? Tem gente que prefere dirigir um pouco mais embaixo. Exatamente. Agora, para esse ajuste da Captur, eu tô errado ou não? Então, primeiro de tudo que a gente tem que avaliar é como foi falado na palestra lá. Nós estamos num carro automático, então primeiro você tem que pisar com o pé direito no lugar da embreagem. Ok, nós não temos aqui no caso. Aqui não tem, mas sempre lembrando que é o pé direito, porque se a gente pisar com o pé esquerdo, com a perna esquerda, no caso, sempre vai estar na melhor posição. Okay. Com o pé direito a gente está virando o quadril. E, normalmente quando nós pisamos com o pé direito, o que que acontece? A perna fica esticada. Okay. Aí você puxa um pouquinho para ela ficar levemente flexionada. Feito isso com as pernas, nós vamos nos posicionar com a mão, com os braços. Okay. Sempre levemente flexionada. Não tem jeito, temos que fazer assim. Mas isso você vai entender no decorrer. Dirige como você está agora, okay, que aí durante o exercício a gente vai corrigindo. Então vamos lá, vamos colocar aqui o carro em drive, soltar aqui o freio de mão. Podemos ir, Edgar? Podemos ir. Então agora o que a gente vai fazer é um slalom. Entra a sua esquerda. Ok. Isso. Sempre com a mão de 9,15. 9,15. Sempre 9,15. Slalom bem tranquilo, bem diferente daqueles que a gente testa carro, né? Exatamente, mas é um slalom para nós termos aqui à esquerda, opa, aqui à esquerda, isso. Ok. Então, já teve um vício que eu vi com você aí, mas depois eu vou te corrigir. Vamos Seguimos. lá. Soltou o volante, voltou a mão para os 9,15, aqui, okay, entrou à esquerda, isso. Entrou à esquerda, à direita, perdão. Ok. Lá no último cone aqui, isso, entra à esquerda aqui. Ok. Isso, a gente vai sair ali na frente, eu acho. Vamos lá. Saiu aqui, fez o slalom pra cá. Mais um. Mais um, vamos lá. Agora vamos corrigindo. Ok. Então um grande detalhe é que você não sabia é a posição à esquerda, a posição de guiar, ó, tá vendo? Aqui no caso, você tinha que soltar sua mão esquerda, subir e puxar. Por quê? Porque a curva é para a esquerda. Soltou, voltou para 9,15, fez isso, sempre suave. Isso, fez aqui, está vendo? Ou seja, eu não posso atravessar a mão aqui em cima. Exatamente, você não pode cruzar a mão, porque quando você atravessa, você cruza a mão. E toda vez que você cruza, a gente bate um braço no outro. Certo, e aí é perigoso, como eu vi um acidente, o airbag abrir, né? Não é só pelo airbag. Se você tiver com o braço cruzado numa situação de emergência e você precisar voltar, como é que você volta? Você não volta porque você está com o braço cruzado. Certo. É muito de consciência nossa. Isso é normal, todo mundo pega assim. E essa posição que nós trouxemos aqui, é uma posição que é usada em todos os meios automobilísticos. Então é uma posição que veio da corrida pra cá. Então, no momento de fazer a curva, então na hora que eu vou fazer, eu tenho que soltar o volante e segurar de forma a não cruzar os braços. Isso, mas isso quando for uma curva mais fechada. Ok. Uma curva, você tá na estrada e você vai fazer uma curva, a mão não precisa sair dos 9,15. Fica aqui. Sempre fica. Por quê? Porque a curva não vai ser uma curva fechada. Se for uma manobra de rua ou uma curva mais fechada, qual que é o ideal? Curva para a esquerda. Então eu vou fazer a curva para a esquerda, eu sei que ela é mais fechada, eu já solto a minha mão esquerda, subo e puxo o volante e a mão direita mantém no mesmo lugar. Fez? É normal do carro soltar. Se a gente soltar um pouquinho ele já volta, mas tem que voltar o carro, sobe a mão direita, puxa para o lado direito e solta a mão esquerda e volta para os 9,15. Bom, pessoal, meio complicadinho de começo, mas depois você pega. Como o Kaká acabou de falar, nós temos que praticar isso durante 15 dias, que aí vai ficar tranquilo. Bom, como vocês estão vendo aí, uma dica importante para não cruzar os braços durante o movimento de curva. Bom, pessoal, agora eu tô aqui dentro do Sandero RS, aqui ao meu lado o Carlos da TCO. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. O que a gente vai fazer agora aqui é a manobra do teste do alce, né? Aquele desvio de emergência. Exatamente. Bom, vocês já viram várias vezes essa manobra aí no canal com a gente, só que aqui o que a gente vai fazer? Vai controlar a velocidade. Então a gente está usando o limitador de velocidade do carro em 50 por hora. Em 50 é fácil fazer ali o desvio, né? Bem mais fácil. A 60 já sente uma dificuldade bem maior. A 60 fica mais complicado. Exatamente. Mas vou fazer o seguinte. Primeiro vou fazer uma volta de reconhecimento só para mostrar
a manobra. E depois, pessoal, a gente faz a primeira a 50 e a segunda a 60. Lembrando que essa manobra é muito importante porque aqui no Brasil a gente não tem alce, né? Nas rodovias, né? Exatamente. Alce só lá no hemisfério norte, lá na Europa. Só que aqui no Brasil você tem cavalo, você tem cachorro, você tem boi, tem criança, tem uma bola correndo. E aí você tem que desviar para voltar para a rodovia, certo? Certo. Bom, vocês fizeram 2 exercícios aqui de manobra, então? 2 exercícios. Tem um aqui e o outro lá na outra ponta. Na outra ponta, exatamente. Tá, então esse aqui é só um slalom. Uma mini chinquenezinha, né? Perdão, uma chinquenezinha. Ok. E agora a gente vai pro exercício de teste do alce. Pode parar aqui, segura aqui. Primeiro momento a gente vai fazer em baixa velocidade só para mostrar o exercício. Depois a gente repete aí. Pode parar aqui. Quando liberar a pista. Tem vários carros aqui na pista, pessoal, então a gente tem que esperar aqui o nosso momento de entrada, não é isso? Isso, quando liberar no rádio aqui, Ok. a gente parte com tudo. Aqui, pessoal, aquela posição ao volante, né? Que a gente tem que ter o braço aqui, quando a gente estica o braço, ele tem que estar esticado, tem que ficar ali levemente flexionado. E as pernas também não podem ficar totalmente esticadas. Vamos lá, pista liberada. Vamos lá então, vamos lá. Acelera aí. Já vai a 50 então? Pode ir. Segundinho Tá você bom. consegue. Vamos lá. O carro já limitou. Eu vou em segunda para manter ele um pouquinho mais preso, tá? Poderia colocar uma terceira, mas vamos fazer em segunda aqui. Vamos lá. Sem tirar o pé do acelerador, só o desvio. Fazer o desvio com o pé embaixo. Eu senti até piscar um pouquinho o programa de estabilidade, né? É isso mesmo? Isso. E agora a 60 você vai sentir mais ainda, porque a manobra vai ser muito mais forte. Fazer mais, um pouquinho mais de força, né? Isso. Agora ajusta aí no volante. Ajustar aqui 60 por hora. Perfeito. Aí se quiser fazer em terceira também, né, como é 60, aí fica um pouquinho, né, mais soltinho, né? Esse carro aqui tem inclusive indicador de troca de marcha, né, pessoal? Como a gente fez ali no Sandero GT Line, no Sandero RS também tem esse indicador de troca de marcha. Mas aqui nós vamos segurar a marcha justamente para a gente poder ter uma ideia aí de como o carro se comporta. Lembrando que a suspensão do Sandero RS é aquela situação, ela é muito mais firme, né? Ela é muito mais baixa, né, em relação ao Sandero convencional. As barras estabilizadoras também são maiores, né, mais firmes. Então a gente tem uma estabilidade bem diferente aqui no Sandero RS. O comportamento é bem diferente de um carro comum. Ele tem aí a sensação quase de estar dirigindo aí um kartzinho. Vamos lá. Bom, tivemos aí a liberação para a gente poder fazer o exercício. Então vamos lá. Primeira, segunda. Não pode acelerar. Vamos colocar a terceira aqui. Não pode acelerar muito, senão o kickdown cancela, né? Ah, sim. Mas a gente pode chegar a 60, mantém. Então vamos lá, pessoal. Não pode ir pé no porão. Vamos lá, vamos ver aqui. A dificuldade é bem maior. A gente percebe que o carro escorrega um pouco mais, né? Derrapa um pouco mais, mas a gente conseguiu fazer o exercício sem muito problema. Sim. Inclusive eu senti de novo o programa de estabilidade atuando, mas como vocês viram, numa manobra como essa, dentro da cidade, se você não estiver segurando o volante corretamente, você não consegue fazer a manobra. Não consegue. E esse é o grande lance. Você tem que prestar atenção à posição do volante para você ter força suficiente para executar a manobra com total segurança. Bom, pessoal, vamos repetir aqui a passagem. Carlos, né? Isso. Carlos deixou eu fazer a manobra aqui a 66 por hora. Já vai ser um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil agora. Já vai dar umas escorregadas ali, vai dar umas piscadas no programa. Vai ser com emoção. Com emoção. Vai ser com emoção. Então tá. A gente já fez bastante emoção aqui no Aras Tuiuti com outras matérias que vocês já acompanharam. Mas agora vai ser com bastante emoção. Vamos ver como é que o carro vai se comportar aqui. Pode ir. Vamos lá, pessoal. Então, velocidade máxima de 65. 66, né? Aqui vai de 2 em 2 ali, né? Vamos lá. Com bastante emoção agora, hein, pessoal? Vamos ver se o carro vai fazer a manobra. Estamos bem no limite aqui do testezinho de alce, né? Vamos lá. Bem forte agora. Ó, pessoal, eu tive que dar uma cutucada no freio, porque senão não ia fazer. A gente ia passar direto. Mas de toda forma, a posição adequada ao volante me garantiu fazer o exercício com total segurança. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Como é que é a brincadeira?
Catch the Rabbit. Ou seja, nós vamos dar uma volta aqui num circuito de terra e ver quem consegue fazer o circuito mais rápido. Então, eu tô aqui, tem um outro jornalista lá no outro carro, e a ideia aqui é usar o programa de estabilidade e as técnicas de condução para ver quem consegue aproveitar melhor o terreno, não é isso? É isso aí. Então tá, bom. Vamos lá? Vambora. Vamos lá, tô pronto. Distracionando tudo aqui, hein? O carro vem escorregando tudo que tem direito aqui. E os controles atuando. E acabou? Acabou, você ganhou. Fácil assim? Bom, pessoal, eu achei que ia ter mais emoção, mas tá bom, valeu a brincadeira. O importante é que a gente conseguiu aproveitar bem aqui a pista. Com certeza. Bom, e pessoal, todos os controles, né? A gente percebeu, que estava guiando, a gente percebeu você percebe que o controle de estabilidade entra. Aliás, o tempo todo aqui, exatamente, né? Na saída, na frenagem, exatamente, na curva, em todos os momentos ele entrou aqui, né? Sim. É por isso mesmo que é para você testar o controle. Se você tem um controle, uma condução melhor, que você entre mais suave, você percebe que o controle não atua entra. menos. Se você deu mais demanda, ele atua mais. Exatamente. Mas a brincadeira foi bem legal aí. Valeu! Valeu! Bom, pessoal, agora nós vamos andar já na pista aí que vocês já conhecem bastante aí do canal, né? Só que a ideia aqui é justamente aproveitar um pouco mais do carro. Para isso, Thiagão aqui. Fala, Jorge. Thiagão que participou aí do nosso vídeo, ajudou a gente a fazer aí o vídeo do Creta aqui, inclusive na mesma pista. Thiagão, o que vai rolar aqui? Aqui então, como o nome do curso mesmo diz, né, direção segura. Então a gente está usando a pista hoje aqui, não tanto para uma condução esportiva, mas para uma condução mais segura, ensinando, né, como é que é o dia a dia aqui, né? Dia a dia é isso, e como fazer uma curva, né, abrir, fechar, frenagem, bom, ponto então, de redução. Vamos lá, porque a ideia aqui então não é necessariamente a gente bancar o piloto, isso, mas saber quais são as referências, né? Então narra aí pra gente o que tem que acontecer aqui. Então aqui a gente colocou vários cones aqui na pista, né? Na pista. Então tem os cones vermelhos, que é frenagem. Aí o cone vermelho indica que aqui eu cheguei aqui. Bom, cheguei no cone, então agora pé no freio. Freia, ok. Sempre reduz uma marcha, né? Pra então entrar com o motor um pouquinho mais cheio. Os cones azuis são abrir a curva, né? Fazer o ponto de tangência. Ok, e abre o carro. Abrir, deixar o carro dar uma leva aí, uma ramada, né? Aqui tem a chicane que já derrubaram um cone. Já tem um cone aqui para ficar mais emocionante o negócio, né? Isso. E basicamente é isso. De novo aqui frenagem, né? Frenagem, isso. Abre uma reduçãozinha aqui, vem aqui, faz aqui a tangência do negócio, né? Isso. E daí abre para lá, para fora da curva. E andar um pouquinho mais rápido, né? Pra gente se divertir um pouquinho. Sim, ok. A ideia não é essa aqui hoje, mas tudo bem, vamos lá, vamos dar uma animada aqui. Então, pessoal, basicamente são técnicas simples de condução. Então, quando você chega, por exemplo, numa curva, o que você faz? Entra com freio e entra com redução no motor. Usa a parte mais externa para você pegar a tangente, aí você vem fechando a curva. A parte interna você faz sempre do lado de dentro. E a hora que a curva acaba, o que você faz? Vem para fora da curva, né? Então essas são técnicas para quê? Para você aproveitar aí, digamos assim, o melhor do espaço da pista, né? Você conseguir fazer isso no menor tempo possível, não é isso, Thiago? Isso aí. E numa condução esportiva também você tentar fazer o menor tempo possível. Bom, pessoal, eu tô dirigindo aqui de uma forma, obviamente, mais suave, né, Thiago? A ideia aqui não é a velocidade, mas... Pode dar uma animada mesmo, Thiago? Pode. Então tá bom, vamos lá. Você que manda. Vamos lá, pessoal. Vamos ouvir você. Vamos brincar um pouquinho mais aqui, então.
Thiago, né? Opa, tem carro aqui na pista, agora a gente tem que tirar um pouquinho o pé, né? Que são os carros de acesso que nós estamos tendo. A pista não tá só pra gente hoje. Geralmente quando a gente grava aqui no Aras, né, Thiagão? Aí a gente grava com exclusividade aqui, né? Mas bom, pessoal, o ponto principal é, na curva, você não deve, por exemplo, frear na curva. Você tem que tentar fazer o possível para frear antes da curva, não é isso? Justamente, isso aí. Outra coisa, tem que entrar com o carro equilibrado na curva. Então você vai pegar a tangente externa da curva para depois pegar a tangente externa e depois sair de novo na tangente externa, não é isso? Isso aí. Sempre para você conseguir ter o carro equilibrado. O contrário, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer a curva? Vai. Mas você vai perder tempo e vai desequilibrar o carro, não é isso? Justamente. Então, basicamente, o exercício aqui está sendo feito de modo que as pessoas possam aprender a lidar com esse tipo de situação. Evidentemente que o Sander RS é um carro que ajuda pra caramba nesse tipo de coisa, né? Porque tem uma suspensão mais firme, é um carro mais baixo. Mas a gente costuma ver... O pessoal tem muita dúvida nessas coisas, Thiago? Bastante, Jorge. É bem comum, na verdade. É mais comum do que a gente imagina. A gente que trabalha com carro já tá acostumado, conhece já o traçado, né? Mas tem bastante gente aqui hoje que não tem... O pessoal ainda sofre muito com a questão aí desses pontos principais, né? Sim. Principalmente até num ponto mais simples, que é uma frenagem de emergência, por exemplo. O pessoal se confunde. Se confunde um pouco isso. Bom, vamos dar uma acelerada aqui. Vou dar uma animada aqui, pessoal. Vamos lá, vai. Só pra gente animar um pouco, né? Cortando um pouquinho o giro, né? Essa curva é bem travada, né, Thiago? O Aras, ele é uma pista bem técnica, né? O cara tem que saber bem usar essa pista aqui para tirar todo o oba-oba dela, né? E vocês colocaram os cones nos lugares certinhos aí, né? Das frenagens e tudo mais. Sim. Bom, pessoal, vocês já viram como é que é. Então a ideia aqui do exercício não é exatamente isso aqui, né? A gente só fez um pouquinho para a gente poder mostrar aqui para vocês como é que é o negócio. Mas o ponto é, técnicas de condução são sempre bem observadas. Freie antes da curva, entre na curva pela parte externa para você ir fechando e equilibrando o veículo. Evite ao máximo frear durante a curva. Você pode frear um pouco, mas o ideal é que você freie antes, mantenha o carro equilibrado e faça sempre as tangências certas para você usar o mínimo possível o programa de estabilidade. Em casos extremos, o sistema vai atuar para manter a trajetória do carro. De toda forma, com essas dicas, principalmente na estrada, estradinha de serra, subida de serra, descida de serra, você vai ter uma condução muito mais segura, correto? Corretíssimo. Isso aí. Como vocês viram, é bem simples, não tem mistério nenhum. Depois de um dia inteiro de testes aqui no belíssimo Aras Tuiuti, vocês viram que a iniciativa da Renault foi muito legal. Oportunidade aí de aprender a dirigir os carros de forma ainda mais segura. Também pudemos explorar aí os recursos de segurança, como por exemplo, o sistema de freios ABS e até mesmo um programa de estabilidade eletrônico. Mas é importante observar que eles não fazem tudo sozinhos. O motorista tem papel fundamental na segurança. E a iniciativa da Renault visou justamente isso, mostrar para as pessoas que quanto melhor o motorista dirigir, quanto mais atencioso ele for, menor a chance dele se envolver num acidente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui no vídeo do YouTube do Comprecar TV. Gostaram? Por favor, deixa o like. E se não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, esses vídeos detalhados só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.